Olá, tudo bem? Amados irmãos e amigos, bem-vindo ao canal da Igreja no Gama. Hoje, eu, Fábio Gutierrez, gostaria de desfrutar com os nossos amados irmãos e ouvintes sobre o capítulo 5 do livro Sucesso e Fracasso de um Líder. No capítulo 5, o tema dele é características importantes dos líderes. Irmãos, para explicar isso, nós vamos fazer de uma maneira bem prática, usando a figura do tabernáculo. No tabernáculo, logo na entrada do tabernáculo, nós temos o átrio exterior, para que nós possamos avançar em uma experiência espiritual. Logo no átrio exterior, nós precisamos da purificação. Irmãos, para que possamos nos achegar na presença do Senhor. Primeiro item importante para um líder: purificação. Senhor Jesus, aleluia! Irmãos, como eu preciso me limpar, como eu preciso estar de maneira adequada diante de Deus. Ali no tabernáculo, ali no átrio exterior, os animais eles eram imolados, né? O homem colocava sua mão na cabeça do animal para se identificar com a morte daquele animal. Era como se os pecados cometidos pelo homem fossem transmitidos para aquele animal. Irmãos, hoje nós temos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue já foi derramado. Quando eu me volto ao Senhor, Senhor Jesus, olha a minha condição, Senhor. Eu não me sinto digno. Tu sabe que eu não sou adequado, que eu não sou a pessoa útil, Senhor. Irmãos, o Senhor conhece quem somos. Mas se nós tivermos essa atitude de nos apresentar para se purificar, para poder conectar-nos com Deus. Irmãos, essa atitude que um líder precisa ter diante de Deus. Aqui no santo lugar, gostaria de falar de utensílios aqui. No altar de ouro, o altar de ouro, ele representa a oração dos santos. E aqui também, no átrio exterior, nós temos o incenso. O incenso, ele representa, ele tipifica a Cristo. Então, irmãos, quando as orações dos santos são mescladas com o incenso, e quando elas juntas tocam no fogo que há ali no santo lugar, elas queimam e sobe uma fumaça que agrada a Deus. Irmãos, o que verdadeiramente agrada a Deus é o próprio Cristo. As nossas orações sem Cristo, elas são vazias. Então eu preciso aprender a me voltar ao Senhor, mesclar a minha oração com Cristo, para que isso possa subir diante de Deus. E o que agrada a Deus é o próprio Cristo que está em nós. Muito bem, também gostaria de falar aqui no santo lugar sobre os pães da proposição, que representam o próprio Cristo como nosso suprimento. Aqui em João 6, João 6, versículos 33 a 35 diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Irmão, se nossa atitude for de ir até o Senhor, para ter Ele como o nosso suprimento, irmãos, o nosso viver vai ser um viver maravilhoso. Imagina que jamais terá sede, jamais terá fome, se a minha atitude for
desfrutar a Cristo, irmãos, eu vou ser suprido com a sua palavra maravilhosa, Senhor Jesus. E o terceiro ponto aqui, no tabernáculo, é o Santo dos Santos. Olha que interessante. Irmãos, ali em 1 Reis, capítulo 8, eu vou ler para os irmãos. Capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 11, diz assim: puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais cobriam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do santo dos santos. Porém, de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Olha aqui que interessante. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel e saíram da terra do Egito, tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Irmãos, por que eu trouxe a figura do tabernáculo? É porque aqui também mostra a nossa experiência espiritual. Os 3 círculos, né? O menor, santo dos santos, um pouco maior, santo lugar, e o exterior, átrio exterior. A minha experiência, a nossa experiência com Cristo, ela precisa avançar. Logo que nós chegamos na presença do Senhor, nós precisamos da purificação. Nós nos limpamos para poder nos aproximar, para poder entrar mais ainda na presença do Senhor. Ali no Santo dos Santos, nós precisamos estar utilizando ao Senhor como nosso suprimento. Irmãos, e logo chegaremos ao Santo dos Santos. Algo interessante no versículo de 1 Reis, capítulo 6, capítulo 8, versículo 11, é que a glória de Deus, ela encheu toda a casa. Irmãos, o objetivo de Deus, nos seus servos, nos seus líderes, é encher toda a casa. Quero falar aqui rapidamente sobre 2 pontos importantes. O primeiro dele, diligência. Diligência, eu preciso ser diligente, porque se eu quiser ter comunhão com o Senhor, e não avançar do átrio exterior para dentro, se eu não avançar, mostra que eu sou uma pessoa relaxada. O contrário do diligente é o relaxado, o displicente. Então eu preciso de diligência, irmãos. Outro ponto aqui é a singeleza. Eu preciso ser simples como uma criança, para poder avançar dessa experiência mais exterior, avançar até me conectar completamente com o Senhor. Irmãos, o objetivo de Deus é encontrar o seu coração. As palavras, elas chegam exteriormente, mas elas querem chegar ao seu coração. Deus quer transformar o meu e o seu coração. Eu preciso simplesmente, irmãos, como uma criança, estar aberto. Deixar Deus trabalhar sua vida em mim. Irmãos, Jesus é o Senhor. Aqueles que têm desfrutado das palavras aqui no canal da Igreja no Gama, deixem o seu joinha, curtam
a nossa mensagem, compartilhem com seus amigos e não esqueça, Deus quer avançar, Ele quer chegar ao seu e ao meu coração. Jesus é o Senhor.